Meu nome é Fernando, sou professor da Rede Municipal de Ensino de São Vicente e hoje vamos continuar falando da Grécia Antiga, tá? Eu já falei, fiz uma aula, cuja aula foi uma breve introdução sobre a Grécia, porque a Grécia não é um assunto que se esgota de forma tão rápida e fácil. Hoje eu vou falar um pouco de mitologia, de alguns costumes dos gregos e de como a mitologia também fornece material histórico para os estudos dos helenistas. Helenistas são aquelas pessoas que estudam a Grécia Antiga. Então, vamos começar. Eu tinha falado, né, dos povos dos aqueus, não é Zaqueu, tá? Aqueus, Jônios, Aqueus, Jônios, Dórios, tá? Então, tem os Eólios, os Éolos. Olha só, então vamos lá. Os gregos, para explicar, né, a gênese, a origem dos gregos, recorreram à mitologia. Na antiguidade, todos os povos, por não terem acesso à ciência, por não terem acesso a uma história científica, como é o nosso caso, né, uma história que bem documentada, eles recorriam à mitologia. Então, eles dizem que Helen, daí a palavra heleno, helenização, relativo à Grécia, tá? Heleno é grego. Helen gerou 3 filhos: Éolo, Doro e Chuto. Chuto gerou 2 filhos: Ion e Aqueu. Ion, Jônios e Aqueu deram origem aos aqueus. Então, está aí explicada a origem dos povos gregos, né, por meio da genealogia mitológica. É importante saber também a questão dos deuses, tá? Cada região da Grécia tinha seus próprios deuses, né? Então cada região tinha seus deuses próprios, mas havia os deuses principais que eram adorados em toda a Grécia, independente do lugar, que eram os deuses principais. E dentre os principais, Zeus, né? Então, mas Zeus, sua esposa Hera, Atena, que é a deusa da sabedoria, Apolo, Deméter, que é a deusa da caça, se não me engano, Dionísio ou Dioniso, Hermes, padroeiro dos viajantes e dos ladrões, Hefaistos, que fabricava os raios para Zeus, Poseidon, deus dos mares e também dos tremores de terra e dos cavalos, e o deus do mundo subterrâneo, Hades. Então, esses são os deuses principais adorados em toda a Grécia. Quem se interessa pela mitologia grega vai perceber que os deuses tinham defeitos humanos, né? Eram interesseiros, egoístas, nada muito diferente do que
a maioria das pessoas é, quando não tem a vida pautada pela ética. E esses eram os deuses da Grécia. Os antigos gregos, então eles tinham seus cultos, né? E os cultos dos antigos gregos não diferia dos outros povos da antiguidade, ou de alguns, né, ou de algumas populações que ainda praticam essa religião de sacrifício. Então, como que era, né, a questão para agradecer um Deus? Pegava-se um animal, né, um carneiro. Esse carneiro tinha, né, esse animal tinha uma grinalda, né, uma coroa de flores. Ele era levado até o templo, o povo aspergia com água, jogava água no animal, né, grãos. E quando chegava na hora do sacrifício lá no templo, o sacerdote dava uma pancada, o animal ficava atordoado e era o tempo do sacerdote, né, cortar o pescoço do animal, assar a carne, oferecer as partes melhores para o Deus, que seria a parte da coxa. O sacerdote ficava com a pele do animal e os devotos, os adoradores do Deus, comiam basicamente a maior parte, né, os adoradores comiam a maior parte da carne oferecida em sacrifício ao Deus. Os gregos tinham culto aos mortos? Tinham, mas eles não davam assim, pelo menos nessa época, que é a Idade do Ferro, tá? Eles davam tanta assim, importância. Eles enterravam os seus e, assim, né, com alguns dos seus pertences e tal. E depois disso eles ofereciam nas suas sepulturas bebida, comida e tal. Mas eles faziam isso mais por superstição, por temor de desagradar, né, ao deus do mundo subterrâneo, que é o Hades. Então eles faziam isso para entregar a alma para o Hades, que é o deus do mundo subterrâneo. Então, agora os heróis, né, os grandes da população, eles faziam cultos, né, esses grandes daquela população, pessoas virtuosas que se destacaram, depois da morte eram praticamente quase que elevadas à categoria de semideuses. Tá? Isto naquela época, eu falei, ainda Idade do Ferro. Certo? Ok. Agora, né, eu vou falar um pouco da questão do poeta ou rapsódo Homero. Tá? Homero viveu no século IX e ele fez um poema. Na verdade, ele escreveu 2 poemas. Um é a Ilíada e o outro é a Odisseia. A Ilíada é o que nos interessa neste momento. Tá? A Ilíada narra a guerra contra Troia. E essa guerra, hoje se sabe, foi verdadeira, aconteceu. E, assim, pelo que as pessoas estudam do poema de Homero, apesar de ser um poema, apesar de ter mitologia, apesar de não ser um livro de história, este poema de Homero traz
fatos, tá? Então a poesia, o poema traz fatos, e quando eu falo fato, estou falando de história, porque a história lida com fatos. Encontra-se nesta literatura de Homero, a Ilíada, como é que era um soldado de primeira classe da Grécia, naquela época. Então um soldado, ele tinha 2 lanças de longo alcance, tinha uma espada, um escudo e um punhal. Esse é o soldado de primeira classe, e essa descrição, soldado, se encontra na Ilíada. As guerras eram começadas no mar. Então esses soldados de primeira classe ainda no mar, antiga terra, eles pegavam suas lanças de longo alcance e atiravam. Os arqueiros, que eram outros soldados, também, né, atiravam com arco e flecha. E a questão da guerra era bem complexa, né? Mas para os gregos daquela época, a guerra, ela era decidida. Olha só como a guerra era decidida. E aí é um fato muito curioso. A guerra era decidida quando os vencedores pegavam o corpo do líder inimigo, do líder adversário, e roubavam o corpo. Ou eles despojavam o corpo do líder adversário de suas insígnias, de suas vestes, enfim. E aí era o momento que eles poderiam dizer que venceram a guerra. Então, são essas curiosidades. Ainda vamos falar sobre a Grécia, o período clássico. Provavelmente pretendo chegar até Alexandre Magno. E é isso. Façam suas atividades. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem aos seus professores. E até a próxima videoaula.